Bem-vindos a mais um Panini Drops, e o tema de hoje é o nosso mais novo lançamento de uma HQ europeia com face oculta, uma HQ italiana que tá chegando aí. Vamos lá! Em Face Oculta, a gente vai ver uma grande história de aventura, assim, com alguns toques de romance, que se passa entre a Itália e a Etiópia do finalzinho do século XIX, logo antes e durante a grande guerra que eclodiu entre esses dois países. E o mais interessante é que isso vai apresentar pra gente um contexto, um lugar totalmente único, com vários personagens, imperadores, generais, etc., que são muito diferentes de qualquer coisa que a gente já tenha visto antes. Essa HQ é um lançamento exclusivo em parceria com a Comics, uma loja de quadrinhos aqui de São Paulo, mas vocês que não forem aqui da cidade, vocês podem encomendar tranquilamente tanto no site da Comics, quanto em breve no site da Panini também. Nesse primeiro volume, a gente está trazendo as 4 primeiras partes dessa história, mas ano que vem tem continuação chegando aí, então fica de olho, fica ligado que tem mais coisa por vir para expandir essa história. E agora vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades e os personagens que povoam essa HQ. O primeiro deles é Ugo Pastore. Ele é um filho de um comerciante, né, italiano, que logo no comecinho da HQ, ele junto com o pai viajam para a Etiópia para tentar fazer alguns acordos comerciais. E é lá que a gente vai começar a ser apresentado a todas essas questões assim problemáticas da política. O Ugo é um personagem muito interessante porque ele segue bem de perto essa tradição do corto maltese, né, de ser alguém meio pária da sociedade, bem diferente dos outros europeus, e tem uma visão bem humanista. Pronto, vamos lá. Ele tem uma visão bem humanista. Já a gente tem um outro pocotó. No, God, please, no! No! Ele tem uma visão bem humanista, né, pouco eurocêntrica, porque embora ele seja ainda um italiano, europeu, etc., do final do século XIX, a visão dele é muito diferente das outras pessoas que fazem parte da sua sociedade e época. Um segundo personagem bem interessante, né, é o Vittorio De Cesare, um dos melhores amigos do Ugo, que aparece um pouquinho depois na história, né, não vou entrar muito em detalhes para não ter spoilers, mas ele é um oficial italiano do exército, que é um nobre, né, um conde. Tipo, ele tá super ansioso para ir na guerra e tal, se ele é um espírito aventureiro, um pouco meio mulherengo, e que então ele representa uma parcela da sociedade diferente da do Ugo. Então eles vão começar a levar a gente por campos diferentes de toda aquela sociedade em que se passa a história. A nossa terceira personagem, também das elites italianas, é a Matilde, sobre a qual eu não vou falar muito, porque senão eu vou entrar em spoilers. Ela aparece meio pelo metade desse primeiro volume que a gente está lançando, e o autor se usa dessa figura para discutir um pouquinho sobre o papel da mulher na sociedade do século XIX e também por tabela na nossa. O último personagem que eu quero apresentar para vocês é justamente o Face Oculta, que leva o nome da HQ. Ele é um rebelde etíope, uma figura bem misteriosa, visto como um homem santo, tanto pelos cristãos quanto pelos muçulmanos do país. E então ele é capaz de reunir esses dois bandos sob a bandeira dele para lutar pela Etiópia contra os opressores italianos. E antes de finalizar o vídeo, eu queria ressaltar com vocês essa parte que eu acho tão importante da HQ, que é o humanismo tanto do personagem principal quanto do autor, que representa Itália e Etiópia, ambas no final do século XIX, povos tão diferentes, religiões, política, etc., em pé de igualdade. Publicado lá fora pela famosa editora Bonelli, né, essa HQ ela segue nos passos de alguns clássicos que devem ser conhecidos de vocês, às vezes até dos pais, como por exemplo o Tex, o Ken Parker, o Corto Maltese, né, são títulos produzidos todos lá na Itália, que são muito importantes, não só lá no país ou aqui no Brasil, mas em todo o mundo, queridos por todos os amantes da nona arte. Espero que vocês leiam, curtam, comentem, vem cá conversar com a gente, é uma HQ tão rica, tão interessante, e semana que vem vai ter mais vídeos, seja papo, seja drops, a gente se vê por lá. Até mais!